Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje estou aqui para dar uma olhadinha no céu da semana para essa semana que vai do dia 5 ao dia 11 de dezembro de 2022. Quais são os principais aspectos, os principais eventos para essa semana que a gente tem pela frente? Antes de começar o vídeo, eu quero agradecer demais as mensagens de carinho, de aniversário que vocês me enviaram. Eu avisei para vocês no Instagram que eu não consegui gravar o vídeo do céu da semana porque eu estava comemorando o meu aniversário. Foi uma semana super corrida, inclusive lá no canal Débora Mexica Oficial eu também não consegui gravar o Conselho dos Arcanos semana passada, justamente porque estava bastante corrida a semana. Mas eu quero demais agradecer as mensagens lindas que vocês deixaram, todo o carinho, sempre. Vocês são sempre muito carinhosos comigo e eu agradeço muito. Fiquei muito emocionada com muitas mensagens e eu super agradeço todo esse carinho, viu, gente? Mas vamos lá, vamos começar a entender o que a gente tem para essa semana. O ponto principal para essa semana é que a gente vai ter uma lua cheia acontecendo no signo de Gêmeos. Essa lua cheia não vai ser qualquer lua cheia, vai ser uma lua cheia em conjunção com Marte. Olha só, 16 graus está o Marte aqui, retrógrado, e 7 minutos. E a gente tem a Lua 16 graus e 1 minuto, ou seja, uma conjunção exata. A gente pode considerar essa conjunção exata. Então, essa lua cheia, ela vai acontecer com essa ênfase marciana na energia geminiana. Ou seja, já tendo uma lua em Gêmeos, a gente já vai estar bastante comunicativo, precisando se expressar de alguma forma. Talvez a gente venha a falar demais essa semana, é importante a gente tomar cuidado com isso, porque sim, uma lua cheia transbordando nessa energia geminiana, talvez a gente transborde também palavras. Só que essas palavras estão juntas aí, né, com Marte. O que é Marte? Marte é quando a gente fala de forma impulsiva. Muitas vezes a gente pode falar algo que não era necessário falar naquele momento, né? E a gente pode, de repente, ter que repensar ou se justificar depois, ou se explicar depois, ou de repente até mesmo pedir desculpas por algo que foi dito ou por algo que foi comunicado, como no e-mail, de repente pelas redes aí, né, de comunicação que a gente tem, como WhatsApp, Telegram. É importante a gente tomar cuidado com certas informações que a gente pode passar adiante. Gente, começou a chover, vai ter um barulhinho de fundo aí de chuva para vocês, espero que não incomode. Bom, além disso, essa semana é uma semana que talvez a gente queira negociar muitas coisas, comprar muitas coisas, queira buscar muitas informações, talvez a gente tenha uma enxurrada de informações e vai ser muito importante a gente filtrar essas informações. Ou seja, é passar realmente a informação por uma peneira e saber separar o que é joio e o que é trigo. Lembrando que nós estamos em uma lunação sagitariana. O Sol vai estar lá em Sagitário fazendo oposição a essa lua. Essa lua cheia ela vai acontecer na quinta-feira, dia 8, está aqui para vocês, a 1h08, horário de Brasília. E justamente pelo Sol estar em Sagitário, é importante a gente ver também os excessos inflamados, como por exemplo, falar a verdade na lata, na cara das pessoas. Nem sempre o certo é a gente falar tudo para as pessoas, tudo que vem na nossa cabeça a gente vai e fala. A gente tem que ter um certo cuidado, um certo respeito pelo outro que às vezes não está pronto para ouvir aquilo que a gente tem a dizer. Mas também é importante a gente saber dosar quando que aquilo que a gente está entalado ali há muito tempo está prejudicando. Então, se algo está te prejudicando porque você está guardando há muito tempo, essa semana vai ser importante a gente fazer esse trabalho, né, dessa oposição, que isso aqui é um cabo de guerra, né? Então, assim, a gente tem que ter um cuidado para a gente não falar as coisas para machucar o outro. Mas se for necessário falar alguma verdade, fale. Mas medindo, conseguindo pesar na balança. Vênus vai estar aí também no signo de Sagitário, fazendo uma quadratura ali para Netuno. Então, vai ser importante a gente ter cuidado para a gente não falar coisa que não deve. Mas não só o falar a verdade está em jogo. O que está em jogo também essa semana pode ser aquela necessidade de impor a sua verdade, de impor a sua crença, de impor a sua fé, a sua religião, de achar de repente que a gente é dono do mundo, que a gente pode fazer tudo aquilo que a gente quer. Ou seja,
vai ser aquela semana que a gente vai ter que trabalhar as medidas, porque está tudo indicando que a gente pode exagerar, principalmente em termos de comunicação e de atitudes que podem levar a gente para um desentendimento. E esse desentendimento pode durar bastante tempo, até a gente conseguir arrumar a casa. Colocar os pinguinhos nos is depois pode ser que isso leve tempo. Uma outra questão aqui dessa lua cheia é que, com Marte retrógrado, isso mostra que talvez a gente tenha que olhar para novos caminhos, escolher outras opções. Lembrando que o signo de Gêmeos é um signo de múltiplas escolhas, de múltiplos caminhos. E o interessante é que esses caminhos precisam ser explorados de alguma forma. A gente tem a opção de escolher, principalmente quando a energia está em Gêmeos. E essa lua cheia talvez seja o ápice, né? Porque é aqui que está o ápice do ciclo, né? Onde ele termina. Daqui a lua não cresce mais, aqui ela começa a diminuir o seu tamanho, tudo começa a minguar. Então aqui, nessa fase de colheitas de frutos, talvez seja aquela fase, talvez seja aquela semana decisiva para a gente poder recalcular aquelas rotas. Então, se você está indo pelo caminho A, de repente você pode ver o caminho Z lá, do outro lado. O que tem naquele caminho Z? E essa oposição para Sagitário, muitas vezes a gente se apega a uma verdade, a uma crença, e a gente resiste a mudar, né? A gente tem uma certa resistência porque esse caminho é o verdadeiro, é aqui que eu acredito, é nesse caminho que foi dito que é para eu seguir. E Gêmeos vai estar ali falando, olha, não é só esse caminho que existe, não, existem outros caminhos, existem outras escolhas que você pode fazer, existem outras realidades que você pode explorar. Então é uma semana que, caso apareça outras alternativas, vale a pena a gente pelo menos tentar caminhar por essas alternativas e ver o que existe nesses caminhos, que pode ser que um desses caminhos seja o melhor para você para as etapas seguintes que podem estar por vir. A gente nem sempre tem a visão do plano todo, o signo de Sagitário traz isso para a gente, uma visão ampla. A gente está com Netuno e Júpiter no signo de Peixes, então Júpiter é o regente de Sagitário, então a gente precisa estar mais conectado à nossa intuição, ao nosso sexto sentido, aos símbolos e sinais que podem aparecer através de sonhos, através de informações que chegam para a gente, que estão vindo ali pelas entrelinhas, e são nessas entrelinhas que a gente precisa prestar atenção, porque muita informação está vindo para a gente nesse sentido. Nem tudo está tão claro e tão óbvio para a gente. E esse é um outro marco dessa semana, porque a gente vai ter nada mais, nada menos que Vênus fazendo quadratura para Netuno, a gente vai ter Mercúrio fazendo quadratura para Júpiter, depois a gente vai ter Vênus fazendo quadratura para Júpiter, ou seja, Júpiter e Netuno estão conversando com esses dois aqui. Esse aqui é o mapa da lua cheia, tá? Se vocês já quiserem ir estudando, tá aí para vocês. Mas Mercúrio ainda está aqui no signo de Sagitário, então ele vai conversar com Júpiter ali em tensão. Só que essa tensão com Júpiter e Netuno simboliza, mais uma vez, aquele desafio em que algumas verdades estão vindo à tona, essas verdades sagitarianas estão vindo à tona, que pode mudar o nosso sistema de crença. De repente você acredita em algo e alguém pode vir e mostrar para você, olha, isso que você acredita não é o único caminho, não é a única verdade, existe essa outra verdade aqui. De repente a gente pode até resistir e temer olhar e explorar e estudar e pesquisar este novo caminho, né? Porque se a gente acredita em algo e a gente está apegado àquela crença, isso pode ser um problema para a gente aceitar uma nova ideia, uma nova opinião, um novo caminho, uma nova alternativa. Só que essa quadratura, ela pode trazer para a gente também esse despertar. Falar, caramba, deixa eu ver o que tem ali. Ou talvez a gente nem tenha essa opção de ver o que tem ali. Talvez aquilo que está lá vem, bate na nossa porta e bate na nossa cara e fala, olha, eu existo. Isso aqui também faz parte da sua realidade, da nossa realidade. Acorda, menino, acorda, menina. O tempo está passando, a vida está aí. Lembrando que esses planetas estão conversando com Saturno.
Sol em Aquário que está colocando seus pinguinhos nos is também, né? Então, o céu está mostrando para a gente que a gente está precisando reestruturar, reforçar caminhos novos e diferentes daqueles que a gente vê que não está mais funcionando, daquela ideia que a gente tem, daquela crença que a gente tem, daquela opinião que a gente tem. E o importante é a gente entender que sozinho a gente não consegue enxergar muitas vezes essas outras opções. Não por acaso a gente tem o 3 de copas para essa semana falando, olha, é importante você se relacionar, você trocar com as pessoas, você sair do seu isolamento. Esse isolamento também é peixes. Peixes, intenção, também fala disso, né? Fala, olha, sai da sua bolha, sai desse lugarzinho onde você se sente seguro, segura, daquele lugar onde você não é atingido, onde você pode ficar no seu mundo de ilusões e fantasias. O mundo está acontecendo lá fora e você precisa experimentar, você precisa ver as várias outras opções, vários outros caminhos, várias outras realidades que existem, né? Você pode sair desse lugarzinho aí aonde você está. E esse 3 de copas, que é o arcano da semana, fala um pouco sobre isso também. Então, o início, principalmente o início dessa semana, está despertando a gente para essa consciência de que, olha, não existe só esse caminho, não existe só essa verdade, não existe só essa informação, não existe só essa fonte, não existe só essa pessoa que pode conversar com você, que pode te ensinar, que pode te instruir. Busque outros instrutores, outras pessoas que podem te ensinar, que podem te passar informações. É mais ou menos essa a mensagem da semana. Além disso, a gente vai ter também uma semana em que a gente vai sentir uma troca de energia, um shift de energia. O que é esse shift de energia? A gente vai ter tanto a Vênus quanto o Mercúrio saindo da energia sagitariana e entrando na energia capricorniana. Lembrando que Vênus fala dos nossos valores, fala sobre questões que são muito valiosas, muito importantes para a gente, e Mercúrio fala sobre a nossa mente cognitiva, a nossa capacidade de perceber, de assimilar e de transmutar também informações. Óbvio que Mercúrio fala também sobre a nossa comunicação. Então, esses dois entrando no signo de Capricórnio, vai ser como se a gente estivesse recebendo um balde de água fria para toda aquela empolgação, para toda aquela liberdade de expressão, para toda aquela aventura, principalmente aventuras amorosas e coisas do tipo. Vai ser, opa, vamos lá, calma. Eu sei que de repente você está querendo conhecer o mundo, se relacionar com as pessoas, livre, leve, solto, solta. As palavras estão saindo facilmente, calma, vamos lá. Vamos mudar um pouquinho essa energia, vamos ficar mais pé no chão, vamos selecionar melhor as palavras, vamos selecionar melhor as pessoas que a gente se relaciona, o que a gente quer pra gente, o que é de valor e o que não é. Ou seja, esses dois planetinhas aqui vão ficar mais aterrados, vão mudar essa roupagem, né, e vão ficar mais sérios, mais conscientes daquilo que precisa ser feito, da quantidade, do tempo, de prioridade, de responsabilidade. Tudo isso vai vir essa semana pra gente. A gente vai começar a sentir essas energias. É claro que eu vou tentar fazer para vocês essa semana um vídeo falando dessas duas energias no signo de Capricórnio, só para a gente poder ter uma ideia aí de como que a gente pode se preparar para eles, tá? Vênus vai ficar até o dia 2 de janeiro no signo de Capricórnio e Mercúrio vai ficar até o dia 11 de fevereiro no signo de Capricórnio. Isso porque Mercúrio vai retrogradar no dia 29 de dezembro. Isso ali de manhãzinha, Mercúrio já vai começar a estacionar e começar o seu movimento retrógrado às 6 horas e 31 minutos do dia 29 de dezembro e ele só volta a ficar direto no dia 18 de janeiro. Então ele vai retrogradar aqui no signo de Capricórnio e aí eu vou fazer um vídeo específico também sobre essa retrogradação, porque a gente sabe que tem aquela zona de sombra, né? Os graus que ele vai passar direto, depois ele retrograda, volta por esses graus, depois ele anda para frente e passa de novo por esses graus, né? Então a gente tem essas 3 etapas quando um planeta retrograda. E a gente também vai ter Sol e Quirón conversando aí já nesse domingo. A gente já teve esse Sol conversando com Quirón, então a gente já está em um processo de
cura, de entendimento das nossas feridas, dos processos doloridos que a gente passou no passado. Talvez a gente esteja conseguindo entender, conseguindo apaziguar ou até mesmo conseguindo transmutar essas feridas. O interessante é que Quiron não fala só de ferida, ele fala também, principalmente quando a gente fala de Sol em Sagitário, porque Quiron traz uma referência do Centauro, né? E Centauro tem relação com a energia sagitariana, é um grande professor, um grande mestre. Quando a gente tem essas duas energias se comunicando, também pode ser aquele momento em que a gente ultrapasse uma linha de consciência. Ou seja, é como se a gente conseguisse enxergar algo novo, que talvez não tenha sido explorado ainda e que pode trazer um boom para a gente de consciência. Isso pode acontecer através de sonhos, de projeções astrais. De repente, se você tem essa facilidade de fazer uma projeção astral, de repente em um trabalho espiritual, você pode alcançar, né? Porque lembrando que Quiron está entre Saturno e Urano. Saturno é o planeta que limita os planetas pessoais ali, os mais próximos da Terra, para os planetas transpessoais, que são Urano, Netuno e Plutão. Urano, Netuno e Plutão são planetas que são geracionais ou planetas que estão numa oitava maior, em termos de consciência avançada, de coisas que estão para além daquilo que a gente tem aqui de mundano. Então, quando a gente tem essa conexão com Quiron, principalmente, né, Quiron em Áries e Sol em Sagitário, é como se a gente abrisse um novo caminho, uma nova percepção, um novo entendimento e uma expansão dessa consciência para algo que a gente não conseguia entender, não conseguia definir, não conseguia alcançar. Pode ser que essa semana seja uma semana em que a gente ultrapasse esse limite e a gente enxergue para além daqui, dessas coisas mundanas, terrenas que a gente tem. Talvez a gente consiga se conectar com forças mais elevadas. Essa energia também pode representar isso, tá bom? E obviamente a gente tem o Sol fazendo também oposição a Marte ali no signo de Gêmeos, mas isso já vai vir aí com a Lua cheia, lembrando que eu vou fazer o vídeo para vocês dessa Lua cheia no signo de Gêmeos. Por isso, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva para você acompanhar e receber as notificações quando eu enviar vídeos. Para você receber as notificações é importante você acionar o sininho aí quando você se inscrever, se você ainda não é inscrito. E se você está acompanhando o vídeo até aqui, aproveite e deixe o seu joinha aí, que vocês sabem que super ajuda o canal. Bom, gente, vamos lá. Vamos olhar aqui dia a dia. Eu vou começar aqui pela segunda-feira. Eu estou gravando na segunda-feira para vocês. Nesse dia nós estamos tendo a Lua aqui no signo de Touro e a Lua está fazendo conjunção com Urano. Inclusive, nesse momento que eu estou gravando para vocês, a Lua está a 14 graus e Urano a 15 graus. Sempre que a Lua se encontra com Urano, é um momento em que a gente tem uma certa inquietude interna. Lembrando que a Lua no signo de Touro é uma Lua exaltada, em que exalta os assuntos, principalmente taurinos. A gente sente uma necessidade de segurança, de estabilidade, de afeto, de estar com as pessoas que a gente confia. É muito difícil para a gente caminhar em solo desconhecido. Só que Urano é o oposto disso. Urano, na verdade, ele fala: saia da sua zona de conforto, ande por essas terras que você não conhece muito bem, ainda mais quando a gente está com essa ênfase em Sagitário, né? Então, explore o novo, conheça o novo, saia da sua zona de conforto. Então, a gente sente uma certa inquietude dentro da gente, porque a gente quer essa segurança, mas Urano está falando: olha, nem tudo que você calcula, nem tudo que você quer controlar, acontece do jeito que você deseja. É importante você estar preparado para surpresas, para o que é inesperado. Então, esse dia pode ser que a gente sinta essa insegurança, esse desconforto, né? Porque, caramba, eu sei que eu tô aqui pisando em terras firmes, mas eu não conheço essas terras. E esses eventos, eles podem vir ao longo do dia. Acontecimentos que não são familiares pra gente, que talvez a gente tenha que ter ali um jogo de cintura. E é muito importante a gente ter esse jogo de cintura nesse dia, tá? Até porque a Lua vai fazer quadratura para o Saturno também. E essa quadratura é mais um aspecto que tira a gente
gente daquele lugar seguro e confortável, mas que a gente precisa ter aquela sapiência, aquela inteligência para poder se reajustar, né? Ou seja, seja resiliente diante dos acontecimentos que podem tirar um pouquinho a sua paz, a sua estabilidade e a sua segurança nesse dia. Aí a gente vai para o dia 6 de dezembro. Esse dia 6 de dezembro é um dia que talvez a gente se sinta como se estivesse em cima de uma gangorra. Vocês sabem o que é gangorra? É aquele negócio que fica aqui, aí vem um peso aqui, puxa para baixo, aí esse sobe. Aí o outro peso vem aqui e sobe, né? Fica subindo e descendo. É um dia de muita oscilação pra gente. Primeiro porque a gente vai ter a Lua aqui no signo de Touro ainda, conversando de forma harmônica com os planetas que estão sendo tensionados, principalmente Júpiter ali. Então aqui está um aspecto positivo e aqui um aspecto de desafio com Mercúrio, né? Júpiter com Mercúrio. E não só isso, a Lua ainda vai conversar harmonicamente com Plutão também nesse dia, né? A Lua conversando em sexto, em trígono e em sexto novamente aqui com Júpiter, Plutão e Netuno, até às 16 horas, horário de Brasília. E isso configura um pouquinho essa gangorra. Então é um dia de muita oscilação, em que vários desafios podem vir para a gente, desafios que podem tirar a gente dessa zona de conforto, trazer uma certa instabilidade, trazer uma certa insegurança para a gente, mas é um chamado para que a gente olhe por uma nova perspectiva, por um novo prisma. E esse novo prisma é isso, de repente a gente pode enxergar uma luz no fim do túnel se a gente procurar sair do nosso isolamento ou da nossa resistência. Então, se você ficar resistente, se você ficar isolado, se você não conseguir ouvir ninguém, se você não confiar em ninguém ao seu redor, talvez você fique nesse limbo aí. Mas se você prestar atenção nas pessoas ao seu redor, se você conseguir ouvir, comunicar, se esforçar pelo menos a sair daquela resistência, pode ser que você encontre caminhos que sejam muito melhores do que aquele que você vem seguindo. E logo depois a Lua já entra no signo de Gêmeos, então a gente já começa a ter essa necessidade de interagir com os outros, de se comunicar com os outros, de sair de dentro da nossa bolinha, ou seja, é um momento para a gente começar a articular mais, a movimentar mais a vida, principalmente nas questões emocionais, sentimentais, no sentido de nutrição também, aquilo que você precisa se nutrir, porque a gente está falando de Lua. E nesse dia também, às 19 horas e 8 minutos, a gente tem Mercúrio, então, entrando no signo de Capricórnio. Mercúrio entrando no signo de Capricórnio já ajuda, né, a aterrar um pouquinho, a priorizarmos informações, a sairmos de um certo delírio. Então a gente pode começar a ter uma compreensão mais sólida, mais responsável daquilo que a gente precisa fazer. Aí na quarta-feira, dia 7, a gente praticamente não tem aspecto nenhum, a gente só vai ter essa Lua conversando lindamente com Quiron aí, também ajudando o Sol aí, que ainda vai estar fazendo aspecto com Quiron. Então a gente vai ter aí um entendimento de situações complexas, né? Sagitário sempre traz essas informações mais complexas. E Gêmeos facilita o quê? A trazer essas informações para a Terra, a organizar, a destrinchar essas informações e a simplificar essa informação. É como se Gêmeos, com Mercúrio, né, fossem os tradutores dessas informações complexas que a gente recebe, principalmente aqui desse aspecto que a gente está tendo. Então esse dia 7 tá maravilhoso para a gente decodificar informações complexas e simplificá-las e principalmente dar um novo sentido a elas, tá? Já no dia 8, na quinta-feira, é o dia que a gente vai ter a Lua cheia. A Lua cheia vai acontecer aí na virada de quarta para quinta, 1h08, horário de Brasília. Então a gente já começa esse dia com essa força total, esse transbordamento de informações, uma necessidade muito grande de se comunicar, de se mover, de se articular, de nos envolvermos com as pessoas ao nosso redor, mas é aquilo, Marte está junto aí, talvez a gente tenha muitas informações, a gente vai ter que fazer esse filtro, passar a peneira ali, separar o joio do trigo, mas isso tudo eu vou fazer um vídeo específico para vocês sobre essa Lua cheia. E obviamente a gente tem a Lua fazendo conjunção com Marte e a gente tem o Sol fazendo oposição para Marte e ao mesmo tempo a gente vai ter a Lua fazendo aqui um trígono lindíssimo para Saturno, mas a Lua também vai fazer um aspecto de quadratura para Netuno, mas tudo isso eu vou
falar nesse dia aqui, nesse mapa, para que vocês possam entender melhor, tá? Aí no dia 9, sexta-feira, a gente tem um dos dias mais tensos da semana, um dia que a gente vai precisar tomar muito cuidado, por quê? A gente vai ter a Lua aqui, olha, no signo de Gêmeos, fazendo oposição a Vênus em Sagitário. A gente vai ter a Lua fazendo quadratura para Júpiter. A gente vai ter a Vênus fazendo quadratura para Júpiter. E a gente vai ter a Lua fazendo oposição a Mercúrio. Ou seja, nós temos um aspecto de quadratura em T nesse dia. E, obviamente, a Lua vai entrar aqui no signo de Câncer. Por isso que ela vai fazer oposição a Mercúrio, que está ali nos primeiros graus de Capricórnio. Esse dia é um dia que a gente talvez seja muito chacoalhado em questões muito delicadas. Talvez aquele assunto específico que você está evitando de falar, ou aquele atrito que você está evitando de ter com alguém, com uma pessoa que você se relaciona, com um sócio, com um namorado, ou de repente financeiramente também, aquela conversa daquele dinheiro, daquela dívida, de sentar no banco, de ser chamado no banco ali para poder refazer os cálculos, ver se consegue fazer um acordo, é aquele dia que a gente talvez não consiga fugir daquilo que precisa ser ajustado e consertado. É um dia também que vai ser importante a gente tomar cuidado com enganos, ou até mesmo se preparar para enganos, você saber que de repente você foi enganado ou enganada por alguma pessoa, por alguma instituição, por alguma empresa, por um chefe, seja como for. Pode ser aquele dia que a gente olhe e fale, caramba, eu fui enganado nisso, eu fui trapaceado aqui, essa pessoa que parecia ser meu amigo ou minha amiga não é meu amigo, não é minha amiga. Então é aquele dia que né? A gente é chacoalhado, a gente leva um choque de realidade e algumas informações que pareciam verídicas, verdadeiras, podem ser falsas e a gente precisa se preparar para isso aí nesse dia 9, tá? E no dia 10, a gente já inicia ali na virada de sexta para sábado, a gente já tem a Vênus entrando no signo de Capricórnio e essa entrada de Vênus em Capricórnio com todas essas energias do dia 9 pode ser um pouco sufocante, porque a Vênus em Capricórnio precisa e muito de segurança, de lidar com aquilo que é sólido e verdadeiro, com aquilo que é estável, com aquilo que é duradouro, com aquilo que a pessoa sabe que pode contar para o resto da vida. Então toda essa loucura aí de Vênus em Sagitário, de toda essa aventura, pode ser que seja aí uma virada assim de repente a pessoa tá ali, deixa vir que eu dou conta, e de repente fala, não, peraí, agora não quero mais isso não, eu quero lidar com pessoas que eu possa realmente confiar. Então pode ser aquela necessidade realmente da gente, opa, não é assim tão bagunçado. E aí a gente tem a Lua fazendo aspectos aí, a Lua aqui em Câncer fazendo aspectos para Quirón e para os nodos lunares e Urano. Então a gente pode sentir um certo incômodo, principalmente em memórias, em coisas que aconteceram no passado, assuntos do passado podem vir com a Lua conversando aí com Quirón, remexer em algumas feridas, mas a gente está em uma semana de cura e a gente está aqui com aspectos com os nodos e com Urano conversando aqui, né? A Lua vai estar aqui no signo de Câncer, então é como se a gente tivesse uma chave mestra que abre portas aonde tem algumas fórmulas importantes para a gente mudar aquele quadro difícil que a gente está passando, para solucionar algumas questões. E essas fórmulas, elas estão no passado, nas experiências que a gente já teve, e o indício disso aqui é: faça diferente daquilo que você viu, que você fez no passado, que serviu como lição. Tá? Essa é a mensagem para esse sábado. E domingo, dia 11 de dezembro, nós temos aí a Lua, então, aqui no signo de Câncer, fazendo oposição aqui para Plutão. E, obviamente, conversando lindamente com Netuno e Júpiter. E no fim do dia ela entra aí no signo de Leão. Esse dia é um dia bacana para você fazer uma limpa, realmente um detox de sentimentos, mágoas, feridas do seu passado. É um dia que você ainda pode trabalhar o perdão, cuidar da sua saúde mental, da sua saúde espiritual, encontrar a sua paz, fazer meditações, ou seja, é aquele dia que a gente pode fazer aquela limpa, colocar fins em alguns assuntos e simplesmente se reequilibrar através da conexão com a espiritualidade. É claro que esse dia também pode ser um dia bastante criativo e inspirador, principalmente se você for artista, se você trabalha aí com
criações, esse dia é bacana porque a lua também vai entrar no signo de Leão, então a gente se torna um pouquinho mais criativo aí pro fim do dia. E aí a gente tem o arcano da semana, o arcano mais uma vez é o 3 de copas. Esse 3 de copas fala que não é um momento pra gente se isolar, é um momento pra gente se relacionar e tirar as lições das nossas relações. Então, se você está isolado, fechado aí no seu mundinho, na sua bolha, como é que você vai aprender? Como é que você vai conhecer experiências novas ou passar por experiências novas? Não tem como. Então esse arcano ele está dizendo, a gente tem uma semana de muito aprendizado, de muitos desafios, de possibilidade de conhecer caminhos novos. Se você não se relacionar, se você não trocar, se você não se articular, é muito provável que as coisas fiquem estagnadas ou paradas na sua vida, porque você vai ficar no mesmo lugar, né? E as oportunidades estão abertas aí para você. E a gente está falando de uma lua cheia em Gêmeos, e Gêmeos é altamente sociável, precisa se comunicar, precisa trocar, precisa se movimentar de alguma forma. Então essa semana é uma semana para essa movimentação, e essa movimentação é geminiana, e Gêmeos fala de pessoas. Se você precisa se comunicar, você se comunica com alguém. Se você precisa trocar, você troca com alguém. Se você precisa fazer um intercâmbio, esse intercâmbio é com alguém. Ou seja, o outro está sempre ali. A gente precisa encontrar outras pessoas e ouvir essas pessoas, interagir com essas pessoas para conhecer outros caminhos e novos mundos, tá bom? Gente, é isso. Esse foi o vídeo do céu da semana, dessa semana que vai do dia 5 ao dia 11 de dezembro. Desejo para todos uma ótima semana. Lembrando que essa tabela de aspectos eu compartilho com vocês nas redes sociais do Encontros Astrológicos, que estão aqui. Obviamente tem ali Encontros Astrológicos aqui no YouTube, tem ali no Instagram, Facebook, Twitter. Tem as minhas próprias redes sociais, tem ali o Débora Mexica Oficial, onde eu falo sobre os arcanos. Tem ali no Instagram, Facebook, Twitter e Spotify. E tem encontros astrológicos ali no Telegram também, tá bom? Aproveite e se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, acione o sininho. Se você quiser contribuir para esse trabalho que eu faço, você pode se tornar membro. Tem o meu site ali se você quiser mais informações, tá bom? Gente, é isso. Eu desejo para todos vocês uma linda semana. Se vocês gostaram do vídeo, lembre-se de deixar o joinha que vocês já sabem, ajuda muito, muito, muito o canal, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só você clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte desses encontros que a gente tem todas as semanas. E lembre-se mais uma vez de acionar o sininho aí embaixo, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos nos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.